Olá, bem-vindo mais uma videoaula de matemática. Sou o professor Antônio e vamos falar sobre monômios. Vamos em frente? Monômios é um número ou um produto de números em que alguns deles são representados por letras. Vejamos. No primeiro exemplo aqui, nós temos 2x, é um monômio. No segundo exemplo aqui, nós temos 2 quintos vezes a elevado a 2, outro tipo de monômio. E aqui vai menos x, y, z, outro tipo de monômio. E, finalizando aqui, o último exemplo, 4. Tá? É um monômio sem letras. Tá certo? Tudo bem? Vamos em frente? Bom, alguns elementos do monômio. Temos aqui o monômio 2x e vamos dizer o seguinte. O 2 significa coeficiente, que é a parte numérica. Tá? O x representa a parte literal, são as letras, ou a letra. Tá? Bem, vamos em frente? Grau de um monômio. Bom, gente, o grau de um monômio não nulo é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Então vejamos, temos aqui um exemplo. 8x elevado a 3 vezes y elevado a 2. É do quinto grau. Por quê? Porque é o resultado da soma dos expoentes das letras. Aqui nós temos 3 mais 2, 5. Tá? Isso é o grau desse monômio. Tá certo? Vamos em frente? Bom, gente, o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma letra de sua parte literal. Vejamos. Vamos pegar esse exemplo aqui, que foi o exemplo anterior do monômio. Vamos fazer o seguinte. Ó. Eu posso dizer que esse monômio é um monômio de terceiro grau em relação a x. Ou seja, em relação à letra x, ele é do terceiro grau. Tá? Então, a gente tem uma referência aqui, que é a letra x. Aproveitando o mesmo exemplo, nós temos aqui, ó, é um monômio de segundo grau. Em relação agora a quem? A y. Tá? Então, como eu tomei como referência o y, agora esse monômio é do segundo grau. Tá? Tem outra forma de você determinar o grau de um monômio, tá? Que pode ser em relação a uma letra, ou seja, a sua parte literal. Tá bom? Vamos em frente? Bom, monômios semelhantes. É o seguinte, são aqueles que têm a mesma parte literal, certo? Ou seja, as mesmas letras, ou não tem parte literal, ou seja, não tem letra. Vejamos. Exemplos. No exemplo A, nós temos 8x e 4x. São monômios semelhantes. Ó, tem a mesma letra, x e x. Apesar dos números serem diferentes. Mas o importante aqui é você observar as letras, a parte literal, tá certo? No exemplo B, nós temos 4a elevado a 2 e b e menos 3a elevado a 2 vezes b. Então, percebam vocês que as letras, tanto do monômio como do outro, são iguais. Tá? Tudo bem? O mesmo expoente, né? Então, tem que ser exatamente igual. Aqui no exemplo C, nós temos dois números, 138 e 4. São monômios semelhantes, tá? Porque ele diz assim, ou não tem parte literal. Se não tem letra nos dois, então os dois são o quê? Semelhantes. Aqui nós temos 8x vezes y e 2 quintos y vezes x. Olha, gente, são semelhantes, porque apesar da ordem estar diferente, mas tem as mesmas letras, xy, tá? E aqui yx, tá bom? Tudo bem? Vamos em frente? Adição e subtração de monômios. Bom, o que devemos fazer? Devemos somar os coeficientes e manter a parte literal, ou seja, vamos trabalhar os números e manter as letras. Vamos dar exemplos. No primeiro exemplo, nós temos 18x elevado a 2 menos 5x elevado a 2. E temos como resposta quem? Vamos lá. Primeira parte numérica, né? Ou seja, 18 menos 5 é igual a 13. Então, você coloca 13. E a parte literal, que são semelhantes, você repete. Tá? Então, antes de fazer a operação, verifique se a parte literal são iguais. Tá certo? Ou seja, se os monômios são semelhantes. Tá bom? Vamos em frente? No exemplo B, nós temos aqui ó, 10 vezes a elevado a 2 vezes b, mais 3 vezes a elevado a 2 vezes b, igual a quanto? Bom, fazendo a operação aqui, nós temos 10 mais 3 é igual a 13.
como esses dois monômios aqui são semelhantes, ou seja, tem a mesma parte literal, você repete a parte literal, ou seja, a elevado a 2 vezes b. Super fácil, né? Então vamos lá, no exemplo C, nós temos 4x menos 2a mais x. Bom, verifique vocês que esse 2a aqui, esse termo aqui, ele não é semelhante aos outros dois. Então o que acontece? Vamos agrupar os termos semelhantes, que eu fiz aqui, ó, eu botei 4x mais x e deixei menos 2a aqui do lado. Então vamos trabalhar primeiro os termos semelhantes. No caso, 4x mais x. Ou seja, se você somar aqui, ó, 4 mais 1, porque a ausência aqui é 1, dá 5x. Né? Lembrando, né? Você trabalha os coeficientes e repete a parte literal, no caso x. E menos 2a. Como esses dois termos aqui não são semelhantes, então não posso fazer essa operação. E aí o resultado final vai ser isso aqui. Tá certo? Super fácil, né? Vamos em frente. Multiplicação de monômios. O que devemos fazer? Bom, devemos multiplicar os coeficientes, quer dizer, os números, e multiplicar as partes literais, ou seja, as letras. Então, gente, é o seguinte, vamos dar exemplo aqui. Nós temos aqui 2x vezes menos 3x elevado a 2. Percebam vocês que, no caso da multiplicação, não importa se os termos são semelhantes ou não, tá certo? A gente vai fazer diretamente, multiplicar os números e multiplicar as letras. Nesse caso aqui, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. A parte literal, no caso aqui, ó, x vezes x elevado a 2, acontece o seguinte. Como são x e x têm a mesma base, você vai repetir a base e, no caso, é uma multiplicação, vai somar os expoentes. No caso, 1 mais 2, ou seja, 3. E aí fica o resultado final, menos 6x elevado a 3, certo? 2 vezes menos 3 dá menos 6, e x vezes x elevado a 2 dá x elevado a 3, tá certo? É só lembrar a regra de potenciação. Muito bem. Nós temos agora 4 vezes AB menos 2AB elevado a 2 vezes C. Nesse caso, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos multiplicar a parte dos coeficientes. No caso, 4 vezes 2 dá 8. Está aqui o 8. O A elevado a 1 vezes A elevado a 1 dá quem? A elevado a 2, né? Porque você vai somar 1 mais 1, que são os expoentes. No caso, B vezes B elevado a 2 dá B elevado a 3. E o C aqui, como não tem como multiplicar ele, ele permanece aqui sozinho. Tá? Então, super fácil, né, gente? Vamos em frente? Divisão de monômios. Bom, o que devemos fazer? Devemos dividir os coeficientes, ou seja, os números, e dividir as partes literais. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo aqui, nós temos 15x elevado a 8 dividido por 3x elevado a 6. É bom lembrar que não importa se os termos aqui são semelhantes, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, nós temos 15 dividido por 3, né? Vamos primeiro dividir os coeficientes, está aqui, ó, 15 dividido por 3. E na segunda parte, vamos dividir a parte literal, ou seja, x elevado a 8 dividido por x elevado a 6. Já está aqui a representação. Bom, gente, 15 dividido por 3 dá 5. Nós temos agora uma divisão de potência de mesma base, ó, x elevado a 8 dividido por x elevado a 6. O que vai acontecer? Você vai repetir a base, e nesse caso agora, como é uma divisão, você vai subtrair 8 menos 6, dá 2. Pronto, está feita a divisão de monômios. Tá? Divide a parte numérica, 15 dividido por 3 dá 5, e divide as partes literais, né? No caso, x elevado a 8, dividido por x elevado a 6, como é uma divisão, você subtrai os expoentes. 8 menos 6, 2. Tranquilo, né? Aqui no exemplo B, nós temos, ó, 24 vezes A elevado a 4 vezes B e 8 vezes A vezes M. Né? Percebam que esses dois termos aqui não são semelhantes. Então, não importa. Vamos fazer a divisão normal. Vamos pegar a parte numérica. 24 dividido por 8 dá 3. Aí você coloca aqui 13 como resposta. E a parte literal agora. Olha, nós temos A elevado a 4 dividido por A. Então, fica 4 menos 1 dá 3. Então, você coloca aqui em cima 3, tá?
E B e M, como não são semelhantes, aqui ó, no caso não é a mesma letra, né? Então você repete B e M, tá? Pronto, está feito o resultado aqui da divisão. Ficou 3A elevado a 3 vezes B sobre M, tá bom? Tranquilo, né? Vamos em frente? Vamos falar sobre potência de monômios. Como funciona isso? Bom, devemos elevar o coeficiente à potência indicada e elevar a parte literal à potência indicada. Como funciona isso? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, no item A, nós temos 2A, tudo isso elevado a 3. Em potência, significa dizer que esse 2A vai ser multiplicado 3 vezes. Ou seja, 2A vezes 2A vezes 2A. Porque nós temos aqui um produto de monômios. O que acontece? Primeiro, você trabalha a parte numérica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, você coloca 8 aqui. Como eu tenho um produto aqui ó, de letras iguais, ou seja, A vezes A vezes A, conserva-se a base, no caso A, e soma os expoentes, no caso 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Está aí o resultado final. Então, cuidado. Presta atenção aqui na potência, aqui o expoente é 3, significa dizer que esse 2A vai ser multiplicado 3 vezes, ó, 2A vezes 2A vezes 2A. E aí você faz por partes. Faz a parte numérica, coloca aqui a resposta, depois trabalha as letras, tá certo? Vamos ao exemplo B. Nós temos aqui, ó, menos 3A elevado a 2, vezes C, tudo isso elevado a 3. Então, tudo isso aqui de dentro está elevado a 3. Significa dizer que esse menos 3A elevado a 2 vezes C vai ser multiplicado 3 vezes, que é a quantidade, né? O expoente significa dizer que determina a quantidade que você vai multiplicar a base. Então, vamos lá. Você tem menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27, né? Porque menos por menos dá mais por menos dá menos. 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. Tranquilo, né? Já na parte literal, cuidado, tá? Nós temos A elevado a 2, vezes A elevado a 2, vezes A elevado a 2. Você vai repetir a base, que é A, e vai somar os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Aí você coloca 6 aqui em cima. O C aqui você tem C vezes C vezes C. No caso vai ficar quem? 1 mais 1 mais 1, ou seja, 3, né? Então, C elevado a 3. Super fácil, né? Vamos em frente? Bom, gente, espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Até a nossa próxima videoaula e um forte abraço.